Olá a todos, queria falar sobre. Eu gosto de ir insistindo neste tema que é o seguinte: de cada vez que nos arriscamos a seguir mais a nossa intuição e menos, portanto, mais o nosso eu superior e menos o eu inferior é aquele, é a mente, é aquilo que nos avisa de todos os perigos, os medos, as angústias. E depois o eu superior, e nós conseguimos, ah, se perguntarmos a nós mesmos o que é que o meu inferior. Imaginem que eu quero arriscar-me num um projeto qualquer ou, ou numa conversa qualquer importante. Nós conseguimos perguntar a nós mesmos o que é que o eu inferior diz e o que é que o eu superior diz. E o eu inferior muitas vezes diz é melhor não, porque posso falhar, porque posso ser rejeitado, porque as pessoas podem não gostar de mim, porque posso cair no ridículo, porque seja em que área da vida for. Ou porque, para quê, se for uma conversa, a pessoa pode dizer, para que eu ter aquela conversa com esta pessoa? Para que meter-me em confusão? Mais vale dizer que sim com a cabeça a tudo e fazer aquilo que eu depois acho e quero e fingir que não há. E muitas vezes o nosso eu superior às vezes é concordante e diz é melhor não te envolveres. Outras vezes diz se não fizeres é porque te estás a acobardar. Se não disseres é porque não estás a viver em sintonia com aquilo em que acreditas e é na tua vibração. E agora o que eu quero falar é de cada vez que nós seguimos esse eu superior, a cada segundo que a gente o segue, quando nós começamos a viver a nossa vida de acordo com isso, quanto mais vamos indo para a nossa luz, ou eu superior, como queiram chamar, mais a mente vai chatear e incomodar. Hum, então, dando um exemplo que me aconteceu ontem. Ontem tive conversas, fui visitar uma pessoa e tive que ter conversas importantes e boas. Aquela toquei num tema delicado da vida daquela pessoa, porque esta pessoa estava a desabafar comigo e eu dei uma dica e a minha visão sincera. E disse tudo aquilo que eu achava. E a pessoa até ficou mais descansada e, enfim, depois tive que ter uma diferença ao sair de lá, estando com outra pessoa, tive uma diferença com essa pessoa porque tive que lhe dizer que não a uma coisa. E tive que ser firme no meu não. E até me enervei e disse de forma um bocado bruta. Mas na verdade é a forma como eu sou. Eu muitas vezes sou assim. Tenho uma maneira bruta de dizer as coisas, eh, mas que ainda assim ontem estava bastante polida, do que aquilo que eu já fui. Mas não posso retirar completamente aquilo, a verdade daquilo. Eu não posso fingir que aquilo. Eu não posso. Aquilo foi o que foi. Portanto, ontem, isto é o que eu quero dizer, em vez de estar ontem eu fiz aquilo que era suposto fazer. Com as pessoas certas, porque a pessoa sente. Com as pessoas certas, eu fiz o que tinha que fazer. A única coisa que eu mudava era a forma bruta, como disse, apesar de ser uma forma já mais polida, ainda assim eu podia ter polido melhor. Mesmo assim, à noite liguei à pessoa e disse assim: olha, estive a pensar e se calhar
disse de uma forma um bocado bruta. A forma que eu gostava de ter dito era, e expliquei, e a pessoa disse-me, tudo bem, sim, podias ter dito dessa forma, porque disseste de uma forma um bocado bruta, mas é normal, a pessoa disse-me assim, mas é normal porque nem sempre nós estamos afinados a dizer tudo no tom certo. E eu disse, pronto, eu podia ter dito assim, que era de outra maneira, mas se eu dissesse desta maneira assim, eu não ia conseguir dizer todos os ângulos da questão, porque estava a dizer como muito fofinha e todos os ângulos, para tocar neles, tinha que ser. Tocar em ângulos muito delicados, estando a ser muito fofinha, parece algum cinismo. Então, se eu estava a vibrar alguma irritação, também era honesto que fosse com alguma irritação. Então, isto é difícil de afinar. Portanto, resumindo, no dia de ontem, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer, com as pessoas com quem tinha que fazer, disse o que eu tinha achado, não foi nada de especial de bruta, ainda assim tive o cuidado de ligar à pessoa, que é o que devemos fazer. Estamos todos a evoluir, estamos todos a aprender. E, portanto, todos erramos, todos os dias nós erramos. Então, se eu digo uma coisa errada, e se é passível de me desculpar, então fiz também isso. Portanto, fiz tudo o que é correto de uma pessoa humana e que erra e que depois tem humildade para mudar, que fiz aquilo que eu acreditei, que eu disse às pessoas aquilo que eu achava, e ajudei algumas pessoas até a sentirem-se mais apaziguadas, apesar das minhas verdades às vezes serem cruas. Eu sei que as pessoas da família, neste caso as primeiras pessoas eram as da família, e eu sei que elas também apreciam que eu seja sincera. Portanto, essas pessoas da família estavam a ter questões com pessoas delas, não tinha a ver comigo, e eu dei a minha visão. Então, eu sei que as pessoas também apreciam isso porque sentem em mim muitas vezes uma dose de imparcialidade que as agrada. Então, eu fiz tudo isso e está tudo certo e foi tudo correto. Mas ainda assim, a mente tortura-me. No dia a seguir, portanto, à noite, eu fui para a cama, eu já sabia que o dia tinha sido muito intenso, ainda por cima, para visitar essa pessoa. Eu tive que ir uma hora de caminho para lá, uma hora de caminho para cá. Então, fiz tudo isso, mas ainda assim, eu sabia que a noite ia ser dura. Porquê? Porque nos últimos anos, neste meu trabalho de transformação, fui omissa e silenciosa durante muito tempo. Porque eu não me queria arriscar. Porque eu estava a fazer como se fosse um ritual de passagem que demorou alguns anos. Talvez 10 anos. Desde o meu divórcio, talvez. Então, um ritual de passagem em que é como a lagarta que está dentro do casulo para se transformar a borboleta e está isolada no casulo. E, portanto, eu não me metia em muitas confusões. Se me metia, ainda era no modelo antigo e ficava cheia de arrependimentos. Ou então num modelo novo e forçado, portanto, demasiado doce, que também não é o meu. Ou demasiado delicada, que também não é exatamente o meu perfil. E, portanto, encontrar um meio termo tem sido essa a minha missão. Agora que já posso pô-lo em prática, o que o ego faz ao eu inferior é. Porque o que o ego ou o eu inferior pensam, sentem, é como se eles vibrassem assim, é como se eles sentissem assim. É como se sentissem assim: não inventes. O modelo em que estávamos, nós conseguíamos que tu sobrevivesse. É como se o nosso sistema, corpo, alma, espírito, só quisesse a nossa sobrevivência. Está cego em relação a este objetivo. Então, é como se fosse assim: olha, nós de antes não vivíamos muito felizes, mas nós conseguíamos manter-te viva e estava tudo bem, as funções. Portanto, nós estamos a sentir aqui uma mudança, não sabemos ainda que é para melhor, não é? Eu, Marta, sei, mas o sistema é como se ainda não soubesse. Ainda não sei que é para melhor, então eu vou-te impedir de fazer uma mudança, porque eu não quero mudança nenhuma.
porque o nosso sistema é muito bronco, ele só quer mais do mesmo para assegurar essa sobrevivência. Então o que ele quer é não inventes, não. ah, e, em paralelo com isso, o sistema também está muito viciado em. Deixem-me só pôr aqui. O nosso sistema também está muito viciado em angústias, em stress, em medo. E quando ele começa a haver uma abertura, uma expansão da pessoa começar a ser mais parecida consigo mesma, mais para a luz, o que é que acontece? Vem com mais força ainda. Então eu sabia que aquele dia ontem, que aparentemente não é nada de especial, mas eu sabia que aquilo eu ia pagar uma fatura grande. Então à noite, fui para a cama às 7 da noite, pus no escuro, a sentir aquilo, a digerir o dia, a sentir o dia, e aquilo, o corpo a latejar dessas sensações. Hoje acordei muito cedo, às 2 da manhã, estou acordada desde as 2 da manhã. Também tive em meditação e eu sei que eu tenho de ter muita paciência, porque o que a mente me vem a inventar é que eu sou culpada, que eu fui má, que eu. Depois vem-me com histórias do passado, são tudo histórias muito sedutoras para eu cair naquele enredo e eu voltar à Marta antiga. A Marta que tem medo de se pronunciar, ou a Marta que não diz tudo aquilo que acha. Eu não acredito que as pessoas tenham que dizer tudo o que acham, mas acredito que as pessoas, porque isso é evasivo, não é? Mas acredito que as pessoas, quando sentem que devem dizer, porque é útil à outra pessoa ou para porem limites, têm que dizer. E eu, durante muitos anos, usando o alibi da espiritualidade, recusava-me a envolver-me na vida, a estar na vida. E isso. E o meu sistema habituou-se a isso. E de cada vez que eu quero sair, eu própria, uma das razões pelas quais eu parei de fazer espetáculos no teatro, os monólogos, é porque eu vinha. Portanto, eu ali estava numa expansão de consciência, estava a dizer aquilo que eu achava, estava a dizer aquilo que eu sentia, estava a ir para o meu lado de luz, a brilhar, e a seguir o ego arrebanhava-me e começava a querer destruir-me. Então eu tinha uma ressaca emocional de dias, às vezes uma semana inteira, até conseguir recuperar. Ficava com vontade de comer porcarias, tinha muitos sentimentos de culpa, tinha muita sensação que tinha falhado, que tinha dito coisas erradas no palco, e à minúcia dos pequenos erros que eu tinha dito para me torturar a mim mesma. Então eu acabei por me afastar do palco, não só para fazer este processo, mas também porque não aguentava essa tortura. E é isso que muitas pessoas fazem, não é? Este caminho é tão duro de acreditar em nós, de ir para o nosso lado de luz. Porquê? Porque o ego, ou o eu inferior, ou a criança ferida, ou a nossa sombra, ou a mente, como lhe queiram chamar, começam a puxar-nos, ou o conjunto de tudo isto, que no fundo vai dar a mesma coisa, começam a puxar-nos outra vez para a persona antiga, para a lógica antiga. E nós, como isto é tão forte, acabamos por desistir, desanimar, baixar os braços e dizer assim: tá bem, então eu vou viver conforme me estão a dizer para viver. Então vou-me calar, com medo de perder os outros, ou com medo de ser rejeitada, ou não vou fazer aquilo que eu acredito, ou não vou passar o meu dia de anos sozinha porque isso pode magoar os outros, ou, não, ou vou ter que ir onde me dizem para ir porque é chato se eu não for. Então está bem. E é assim que a sociedade, com uma pressão metaforizada pela mente, que nos vai pressionando, vai dizendo assim: vamos ficar todos iguais para isto correr tudo bem, não é? E depois, como estamos todos iguais, a maioria das pessoas o que é que faz? Ou uma grande parte das pessoas o que é que faz? Como tem que vender a alma, como tem que não ser quem é de verdade, acaba por se medicar para aguentar viver de uma forma anestesiada ou morna. Pronto, então
desde manhã, muito cedo, depois fui fazer o meu iogurte de inhame. Estou muito cansada porque dormi. Às vezes eu durmo muito pouco e estou bem, mas isto foi um acordar de tortura, foi um acordar de vá, vamos, faz favor, volta a lembrar-te o quão culpada tu és por não estares a ser a pessoa que devias ser. E é como se o universo me começasse a vender ideias que não são reais, que não são reais e eu a comprá-las. Então tenho que meditar algum tempo para aguentar, para voltar forte. E hoje, quando me levantei da cama, quase 2 horas e tal depois de ter acordado, o que eu sentia era: agora estou pronta. Já percebi que isto é tudo mentira, já percebi que isto é uma história que me estão a querer vender e que já estou a pôr em causa tudo de mim. Eu como mãe, eu como amiga, eu como familiar, eu como tudo. Então, e aí eu deixo que o que eu faço é, estou na minha cama, aquilo vem e eu digo assim: vem o que quiser. Venham todas as ideias, tudo aquilo que me querem vender, eu quero que venha. Eu não quero mostrar medo deste lado de sombra, porque senão ele vai assombrar-me ao longo do dia. Então vamos ver tudo o que é que. Disse assim à mente: diz-me tudo o que tu queres dizer sobre mim. Podes vir com a tua força toda, porque eu não tenho medo. Eu estou aqui, para mim, eu estou aqui para mim, para tudo, assim como estamos para um filho. Hum, uma criança que faça birras ou não faça, não é? Todo o seu lado negro, nós estamos aqui também para acolher, não é? Nós não dizemos aos nossos filhos: olha, aqui só entram os filhos bem educados e queridos e que não fazem birras, os outros ficam de fora. Não. Nós acolhemos todos e depois vamos tentar viver com isso, vamos tentar acolher isso da melhor forma que fizermos, que soubermos. E connosco é a mesma coisa. Devemos fazer o mesmo connosco. Quer dizer assim: eu estou aqui para tudo aquilo que for. Para mim, é como se todas as minhas emoções fossem meus filhos, eu não quero rejeitar nenhum. Então que venha tudo. E ao vir tudo em bloco, se eu começo a resistir, isso assombra-me ao longo do dia. Se eu deixo vir e digo assim: querem-me incomodar o resto do dia? Podem incomodar. Então, ao vir em bloco, eu consigo apanhar o bloco e consigo ver o bloco. Eu já consigo olhar para ele aqui, há uma distância entre mim e o bloco, e digo assim: meu Deus, que loucura! Como é que eu a minha vida toda fui ignorante ao ponto de achar que isto é verdade, que este bloco é verdade, este bloco de histórias, de mentiras, de crenças, de angústias, de medos, eu acreditei nisto e estava-me a travar, a esconder, assim como as nuvens tapam o azul do céu, e isto estava-me a esconder tudo aquilo que eu sou: paz, luz, amor, como somos todos. Meu Deus, que loucura! Como é que eu caí nesta história? Como é que eu fiz isto a mim mesma? Então, e atenção, este sistema de auto-boicote não vem só em termos de pensamentos, vem em termos de. Até vos vou contar, porque também me aconteceu isso no dia anterior. Portanto, são 2 dias bem desafiantes. Normalmente temos todos os dias um bocado disso, mas depois há dias piores. E isto, se nós insistimos em não ouvir a sombra e não ser reféns da sombra e não agir segundo ela, não é? Porque se calhar a Marta antiga ficava derrotada, pessimista, triste o dia todo, um, a dar muita conversa a estes temas. Se nós insistimos em não ouvir, o que o nosso sistema pensa é: não está a chegar mandarmos pensamentos para ela? Então vamos mandar maleitas físicas. Então, no meu caso, vem muita azia, vem uma sensação. No dia anterior até me veio uma sensação de desmaio, quase do nada, uma quebra de tensão que não era suposto. Eu eu fumei até o ano de 2015 e aí tinha muitas quebras de tensão, porque eu tenho a tensão muito baixinha, fumando ainda mais. E com uma alimentação desregrada ainda mais. Mas há muitos anos que é muito raro ter uma quebra de tensão.
E não foi esta manhã, foi na manhã anterior, eu estava na cozinha muito cedo e comecei a sentir uma quebra como se fosse desmaiar. É, é como se o meu sistema não aguentasse que eu continuasse a cozinhar, a estar bem disposta, apesar do negrume que estava dentro de mim. Então o sistema o que faz é assim: então vamos fazer tudo o que pudermos. Vamos mandar dores mais fortes da azia, vamos mandar, vamos tê-la a mandar tensão baixa. Até doenças podem surgir ou mal-estar e mal-estares físicos podem surgir por conta de. E não é ninguém de fora que está a fazer. O mais chocante é que somos nós que ainda temos tanto medo deste lado de luz que queremos puxar, como aquela frase da Marianne Wilson que diz: os nossos maiores medos não são os nossos traumas, não são as nossas angústias, o nosso maior medo é o nosso lado solar, a nossa luz, porque quem sou eu para. Que atrevimento é o meu em querer viver isto com. Em querer viver este lado de luz com propriedade. Não. Se eu sempre tive medo desta luz, eu quero me esconder dela. Eu não quero vivê-la. Eu quero pôr mais pequena do que sou. Por fidelidade, sei lá, às mulheres da minha família, por fidelidade a uma autoestima que não está completamente curada, por fidelidade à criança ferida. Então somos nós que estamos a criar estas doenças a nós mesmos, estes boicotes. Então, perfurar isto, transcender isto, é raro porque é muito duro. Todo o nosso sistema vai querer debater-se. E vai querer arranjar outras formas de auto-boicote. Então é só ficarmos atentos e permitir e dizer assim: vem, vem tudo aquilo como as crianças às vezes quando estão muito zangadas e que dizem coisas horríveis aos pais ou que estão muito descontroladas a fazer uma birra. Nós não descontrolamos porque sabemos que aquilo vai passar. É o mesmo que temos que fazer com a nossa criança interior, que é deixa-a vir com tudo. Ela pode-me acordar às 2 da manhã, ela pode-me mandar baixa tensão, ficar com uma sensação de desmaio, ela pode-me enviar mazia, ela pode-me enviar dúvidas, mas há uma parte de mim, que é o meu eu superior, e eu só vou seguir as ordens dele. Às vezes posso resvalar, mas depois vou-me lembrar. E quanto mais nós formos com insistência e persistência seguirmos o nosso lado solar, o que se vai passar é que a sombra vai desistindo de aparecer com tanta firmeza. Porque como já não lhe andamos a dar muita atenção, ela acaba por desistir. Ir desistindo devagar, então a sombra vai ficando cada vez mais fraquinha. É muito interessante e bonito ver isso a começar a acontecer. Somos nós a trazer pela mão a nossa criança ferida e a dizer-lhe, por outras palavras, mas a dizer-lhe, apesar das coisas que aconteceram, vale a pena, tu vales a pena, tu és maravilhosa e eu vou-te fazer crescer e tu mereces um lugar no mundo e tu mereces rir e brincar e dizer aquilo que tu achas e falhar e pedir desculpa se tiveres que pedir desculpa e viver e ter direito a esta vida. Grande beijinho, até à próxima.